Vamos agora para a segunda parte, que é a explicação da mensagem espiritual do poema de número 39, tá? Então, conforme eu tenho feito toda semana, eu trago sempre citações de gigantes. O poema 39, o título dele é Lembrança, tá? Ele diz o seguinte, tá? O ser humano não olha para dentro de si mesmo, quer dizer, ele não busca defeitos dele. Prefere falar dos demais, ele vai buscar defeito nos outros. Ao invés dele buscar, a única pessoa que ele pode mudar é ele mesmo. Assim é a verdade em sociedade. Olha o que ele observou, né? É antigo isso, não é recente, não. Só na Ilha do Governador que não tem essas coisas, né? Nem aqui. Aqui também não, né? Imperador Meiji. Aí eu começo sempre, né, com a citação de Isaac Newton, né, que é uma figura-chave na Revolução Científica. Vai fazer 300 anos que ele desencarnou. E ele dizia o seguinte: se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Por isso que eu trago os gigantes aqui. Eu vou trazendo as citações para quando a gente entrar no poema, a gente já ter digerido as ideias todas, né? Coloco uma citação minha, que a ciência é o caminho de se chegar a Deus pela razão, que eu procuro trazer sempre cientistas falando sobre o tema, né? Hoje, Albert Einstein tem uma citação bacana que eu já tinha colocado para vocês. E os poetas, né, que são pessoas conectadas diretamente com a fonte. Coloco para vocês, né, essa imagem da dualidade. Ela é fundamental. Uma pilha de uma lanterna tem um lado positivo e negativo. Um ímã tem um lado positivo. O planeta tem um polo norte e o polo sul, é o bem e o mal. Tá? A dualidade são duas perspectivas diferentes de uma mesma realidade. É uma pilha só que tem um positivo e um negativo, um ímã só. E coloco essa citação, que eu vou colocar todas as semanas, que é de Jigoro Kano, né? Ele foi presidente da Escola Nacional Superior de Tóquio, de 1900 a 1920. Ele foi o fundador do judô, ele que desenvolveu o judô. Eu pratiquei judô no ano de 1970 na Ilha do Governador, lá no bairro do Cocotá, Rua Moraga. Conhece? Do lado do Esporte Clube ali. O professor ainda está lá, bem idoso, mas ele está lá. De vez em quando eu vou visitá-lo, né? E ele foi condecorado pelo imperador, recebeu várias comendas, né? A primeira ordem do mérito e a grande ordem do sol nascente e o terceiro grau imperial, quer dizer, um gigante. Ele diz o seguinte, que a dualidade é a condição da vida. Não existe vida sem o positivo e o negativo, o polo norte e o polo sul, o bem e o mal, né? Sem opostos nem contrastes, a vida não é vida. Então, quem falou isso foi Jigoro Kano, tá? Voltando ao poema, né? Vamos ler novamente. O ser humano não olha para si mesmo. Ele prefere falar dos demais. Falar dos demais seria maledicência, né? E eu trouxe para vocês, o dicionário Aurélio, né? Que a maledicência é a característica ou particularidade da pessoa maledicente, de quem vive falando mal de outras pessoas. O ato ou aptidão para falar mal dos outros, cuja intenção é denegrir, difamação. E seria um sinônimo de fofoca, né? A gente fala assim, maledicência, né? A gente não... Ah, fulano é maledicente. A gente fala logo, fulano é fofoqueiro, não é isso? Que a gente, no popular é a fofoca, né? E a fofoca é um dito cheio de maldade. É o disse-me disse, né? O mexerico. É aquilo que se comenta com o título de causar intrigas. Tá? O fofoqueiro, ele não está querendo o bem da outra pessoa. Como a gente resolveu analisar a questão? Esse poema ele foi em cima do negativo, igual não sentirei raiva, não me preocuparei, rei que é enfrentamento. Então o imperador ele foi em cima da questão. Ele foi em cima da maledicência, da fofoca, tá? Então, qual o outro lado? Tá? O antônimo, né? O outro lado dessa dualidade seria a benevolência, seria elogiar as pessoas. E o que vem a ser a benevolência? Fui lá no dicionário Aurélio para vocês, é a boa vontade em relação a outra pessoa. Você não vai fazer fofoca se você tem boa vontade, ou bondade com relação a outra pessoa. A qualidade de quem
expressa tolerância, aceitar o defeito do outro, de quem perdoa com facilidade. E aí entra o elogio, né? O que vem a ser elogiar, de acordo com o dicionário Aurélio? Tecer elogios é enaltecer qualidades e ou atributos, louvar. Frequentemente, elogiava a sua mãe, um exemplo que estava lá. Então, antes de eu entrar no poema, Rita pediu aqui para mim ler para vocês, tá? Uma parábola, que é chamada, essa parábola aqui, ela me chama atenção há muitos anos, né? Que são as três peneiras de Sócrates, que é a verdade, a bondade e a necessidade. Então, vou ler para vocês as três peneiras de Sócrates. Conta-se que certa vez um amigo procurou Sócrates para contar-lhe uma informação que julgava de seu interesse. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa informação pelas três peneiras. Três peneiras? Que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que queres me dizer. Devemos sempre usar as três peneiras. Se não as conhece, presta bem atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tens certeza de que isso que me queres dizer-me é verdade? Aí o outro fala: bem, foi o que eu ouvi ontem contarem. Não sei exatamente se é verdade. A segunda peneira é a bondade. Com certeza deve ter passado a informação pela peneira bondade, ou não? Envergonhado, o homem respondeu: devo confessar que não. E a terceira peneira é a necessidade. Pensaste bem se é necessário contar-me esse fato? Ou mesmo passá-lo adiante? Vai resolver alguma coisa? Ajudar alguém? Melhorar alguma coisa? Necessário? Na verdade, não, respondeu o outro. Então disse-lhe o sábio: se o que queres contar-me não é verdadeiro, nem bom, nem necessário, então é melhor que o guardes para ti. Assim, da próxima vez em que surgir um boato por aí, submeta-o ao crivo das três peneiras, que é a verdade, a bondade e a necessidade. Antes de obedecer ao impulso de passá-lo adiante, porque pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre as coisas, e pessoas mesquinhas falam sobre as pessoas, né? Que é a fofoca. Então, dentro da análise, porque esse poema ele foi em cima do negativo, na dualidade nós vamos começar a análise desse poema de forma diferente da semana passada. Nós vamos começar pelo lado positivo, que é o elogio, né? Aí, a semana passada, o poema ficou muito longo, deu 1h07. E Rita, que é a fiscal, né? Andressa também, falaram: você tem que enxugar, tem que filtrar. Então, aí tem muita coisa para se falar sobre esse tema, mas aí eu estou trazendo uma quantidade menor de citações, tá? Então, trouxe para vocês uma citação de Sêneca. Ele nasceu na Espanha, morreu em Roma, no ano de 65 depois de Cristo, né? Faz quase 2000 anos que ele morreu. Ele foi um estadista, foi um filósofo, advogado, homem formado em letras. Ele ganhou destaque em Roma, seguindo carreira nos tribunais e na vida política. A proposta dele era a igualdade entre os homens, sendo averso à escravidão e à distinção social. Então, o que foi que Sêneca nos deixou? Mandei para vocês aí. Podes conhecer o espírito de qualquer pessoa se observares como ela se comporta ao elogiar e receber elogios. Tá? Então, ele leva para o lado do elogio. Tá? E aí eu trouxe para vocês, tá, uma coisa que Rita passou para mim, e foi uma pessoa do grupo que passou para ela. Pergunta para ela quem que foi do grupo, tá? A pessoa leu e passou para ela.
que foi um diário de elogios da Seixonoye. Quem participa da Seixonoye é a Sarita. Nossa amiga Sarita, aluna do Instituto de Mestrado há muitos anos, já fez o caminho de Santiago, foi para o Peru, foi para o Japão. E quem criou a Seixonoye? Quem que foi? Cíntia Magnani. Ah, foi a Cíntia Magnani, está lá de São Paulo. Ela deu um presente. Ela deu de presente. Ela esteve presente na quarta-feira passada, lá em São Paulo. Ela esteve de forma engenheira também, muito amiga nossa, né? Deve estar me ouvindo aí. Ela deve estar presente. Então, Masaharu Taniguchi, ele é da época de Mikao Sui, só que ele morreu em 1985, faz 39 anos, com 92 anos de idade, né? Ele foi um líder religioso japonês, né? Ele fundou a Seixonoye após uma revelação divina. Ele recebeu de Deus, igual Mikao Sui recebeu de Deus o Reiki, né? E ele escreveu vários livros, e a obra principal dele é uma coletânea chamada A Verdade da Vida, que já vendeu 19 milhões de exemplares. Quer dizer, é um grande gigante. E você vê, para evitar fazer fofoca, eles têm um livro, igual que a gente tem um livrinho da gratidão, é um livrinho só para fazer elogio. Aí você vai fazer a fofoca, em vez de fazer, você elogia o lado positivo das pessoas, né? Então você vê uma coisa boa, né? E eu trago também algumas citações minhas, tá? Que as boas palavras, quer dizer, elogiar, são um verdadeiro bálsamo confortador para aqueles que sofrem. Eu falei isso, colocaram num site, eu retirei da internet. Tem outra citação minha, que também eu tirei da internet. Dê o exemplo, quer dizer, ao invés de criticar, elogiar. De conduta apropriada em palavra, falar e ação. Que é o princípio, só por hoje seja gentil com os outros. Tá? Como é que você vai ser gentil com os outros fazendo fofoca dos outros? A gente tem que dar exemplo. Nós somos mestres de Reiki. Bom, como ficou muito longo o poema anterior, eu enxuguei, vamos logo para o lado agora negativo desse poema. Tá? O que é que a Bíblia fala sobre maledicência, sobre fofoca? Aí eu trago para vocês uma passagem de Jesus, está em Lucas, capítulo 6, capítulo 4, né? Que Jesus falou o seguinte: por que vês o cisco que está no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Que uma trave tem milhões de ciscos. Quer dizer, a gente não vê os nossos defeitos e vai buscar um defeito no outro. E aí vem em Mateus, capítulo 7, versículo 5, Jesus fala a mesma coisa. Hipócrita, falso, né? Tira primeiro a trave do seu olho, que tem um monte de ciscos, né? Então verás claramente para tirar o argueiro, que é o cisco, do olho do teu irmão. E essa questão de fazer fofoca, de julgar os outros, a gente acaba julgando, gerando um karma. É a lei, tá, da causa e efeito. Tá? É o que Albert Einstein falava de jogar a bola de borracha na parede. Joga verde e volta verde. Você colhe o que você planta. Que está em Mateus, capítulo 7, versículo 2, que é de Jesus também. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgares, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Então, essa história de falar mal dos outros, de fazer fofoca, isso tudo volta para a gente. Aí eu trago para vocês passagens de Tiago, né? Tiago não foi apóstolo, né, de Jesus, ele é mencionado 2 vezes nos evangelhos. Ele é mencionado em Mateus capítulo 13, versículo 55, e Marcos capítulo 6, versículo 3, onde ele é identificado por esses 2 evangelistas como um dos irmãos consanguíneos de Jesus. E Tiago, ele somente se tornou um seguidor de Jesus, irmão consanguíneo dele, após a ressurreição, que ele acreditou. Até então ele tinha ciúmes, né, de Jesus. E olha o que Tiago fala: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei, as leis de Deus, né? E julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Tá? E abaixo tem Tiago, capítulo 3, versículo 8. A língua
Porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Como é que você vai controlar a língua do fofoqueiro que está falando mal de você? A língua é do outro, tá? É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, quem falou isso foi Tiago. E eu encontrei um monte de passagens em Provérbios, né? Mas para não ficar muito longo, selecionei um. Os provérbios, né? Eles servem para que a gente possa entender a sabedoria e o caminho da vida de forma clara e mais objetiva, e nos ensina a caminhar com menos erros. São dicas, né, que a gente encontra. E parte do livro de Provérbios é atribuída a Salomão, filho do rei Davi, o rei de Israel. Então, o provérbio que eu trouxe para vocês é o seguinte: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais acaba se arruinando. Fofoqueiro, a pessoa que fala demais. E trago para vocês uma citação de um cientista, de um gigante, foi Albert Einstein, que desenvolveu a teoria da relatividade e outras coisas, né? E ele diz o seguinte: se A é o sucesso, então A é igual a X mais Y mais Z, onde o trabalho é X, que foi o poema da semana passada, Y é o lazer, que também, que tem que ter lazer. Lembra do poema? Que não podia ser só trabalho? Tá? E Z é manter a boca fechada. Então, se você não puder elogiar, então você fica calado. Tá? Com relação aos segredos também e com relação às pessoas. Então, Einstein recomendava que nós mantivéssemos a boca fechada como uma chave para o sucesso. E aí eu trouxe algumas citações de gigantes, né, que falam sobre a maledicência, sobre a fofoca. Trouxe para vocês Luiz Fernando Veríssimo, né, ele é gaúcho, está vivo ainda, está com 87 anos, nasceu em Porto Alegre em 1936, foi escritor, ele é um escritor, né, não, ele é porque ele está vivo, humorista, cartunista, tradutor, roteirista de televisão, autor de teatro, e romancista brasileiro. Já foi publicitário, revisor de jornal, e ainda por cima ele é músico. Einstein também tocava violino, né? E ele chegou a tocar saxofone em vários conjuntos, e ele escreveu mais de 80 títulos, mais de 80 livros, né? E um dos mais populares, ele é um dos mais populares escritores brasileiros contemporâneos, e ele já vendeu mais de 5 milhões de exemplares dos seus livros. Quer dizer, ele é um gigante. Está vivo? Olha o que esse homem falou. A força mais destrutiva do universo é a fofoca. Pesado isso, né? E a maledicência. E aí trouxe para vocês Molière. Eu nunca tinha colocado uma citação dele. Ele nasceu e morreu na França, em 1673. Faz 371 anos que ele faleceu. Faleceu jovem, aos 51 anos de idade. Mas naquela época a expectativa de vida não era muito. A pessoa tinha pressão arterial alta, diabetes, ela não sabia, e aí comia doce, comia sal, e a pessoa ia embora muito rápido, né? Foi um dramaturgo, ator e encenador francês, considerado um dos mestres da comédia satírica. Ele era um gênio, né? Molière usou suas obras para criticar os costumes da época. E ele diz o seguinte: contra a maledicência, a fofoca, não há muralhas. Como é que você vai evitar as pessoas falarem mal de você, né? Trouxe para vocês um espanhol, eu também não tinha falado dele ainda, Baltasar Gracián y Morales, nasceu e morreu na Espanha, faz 366 anos que ele morreu, em 1658, morreu com 57 anos. Ele foi um jesuíta e um escritor, foi também um grande poeta, ou seja, conectado com Deus e filósofo. E ele disse o seguinte: deve-se ter muita cautela quando se vive ao lado a lado com a rivalidade da maledicência. Quando você tem do seu lado uma pessoa que trabalha contigo, na UFRJ não tem essas coisas. Não, né? E aí você convive com uma pessoa, tá, que é maledicente, fica falando mal de você, você tem que ter muita cautela, que é altamente destrutivo. A pessoa, ela quer te destruir. E a pessoa, ela não cura tão fácil, não, né? Passam meses e você... E às vezes, você não, como é que você vai evitar? A pessoa é concursada, tá ali.
no teu setor. Como é que você vai tirar a pessoa, né? Aí você tem que conviver com aquela pessoa. E não é fácil. Tá? Aí trouxe para vocês uma citação de Chico Xavier, já tinha falado dele em outros poemas, né? Foi um médium, um filântropo, um dos mais importantes expoentes do espiritismo. Ele escreveu mais de 450 livros, o Chico, e até o ano de 2010 ele tinha vendido mais de 50 milhões de exemplares. Nasceu e morreu em Minas Gerais, morreu faz 22 anos, tá? Em Uberaba. Olha o que o Chico falou. Existem pessoas que se aproximam de nós com o espírito da maledicência. Querem saber da nossa vida, não para nos auxiliar, mas para tornarem públicas as nossas feridas. Já aconteceu com alguém aqui? Não aconteceu contigo não, né, Luiz Paulo? Você estava reclamando nas redes sociais um dia desse, né? Verdade. Não estava reclamando sobre isso? Estava, né? E aí tem um texto judaico que eu trago para você. Quem propaga a maledicência atrai o mal para si mesmo. Os judeus falam isso, só que Jesus falou isso. Com a medida que medirdes, será medido. E os judeus falam isso. Jesus, a princípio, era judeu, né? Aí eu trago algumas citações minhas que falam sobre a fofoca. Essa semana eu até coloquei essa aqui no Facebook. A palavra é um instrumento valioso, né? O orador, o professor, o cantor. Porém, nem sempre tem sido devidamente utilizada a palavra. As línguas têm geralmente muito veneno para verter. Quase todos nós somos muito maliciosos a apontar defeitos alheios, mas raramente nos apercebemos dos nossos. Na verdade, o poema é esse. A gente não vê o nosso defeito e vê nos outros, que é o que Jesus falou, né? E outra citação minha, que criticar os outros é um modo deselegante de nos elogiarmos. A partir do momento que você está criticando a outra pessoa que tem esse defeito, é porque você não tem. Ao invés de você falar, eu não tenho esse defeito, você começa a criticar que o outro tem. Então, você está se elogiando de uma maneira deselegante, tá? Agora, vamos entrar no reiki. Vamos começar a trazer o poema. Vamos começar a trazer o poema agora para o reiki, tá? Com algumas citações de gigantes. Eu começo com o Chico Xavier. Fuja a maledicência. Então, eu não vou citar nomes, porque a pessoa não está aqui, mas a Andressa sabe de quem que eu estou falando. Então, faz uns 2 anos aí, a gente, com muita habilidade, a gente se afastou de uma pessoa maledicente. Com muita habilidade, sem criar estas, a gente continua falando com ela. E o Chico Xavier, fuja. Porque como é que você vai controlar a língua da pessoa? Não tem como. Então, você sai fora, né? O lodo agitado atinge a quem o revolve. Então, o ideal é se afastar, tá? Outra do Chico Xavier, eu estou entrando no reiki agora, tá? Devemos, que é o princípio, só por hoje, seja gentil com os outros. Estou entrando nesse princípio. Devemos efetuar campanhas de silêncio contra as chamadas fofocas. Se há uma fofoca, você não alimentar aquilo. São as 3 peneiras do Sócrates. Cultivando orações e pensamentos caridosos e otimistas em favor da nossa união e da nossa paz em geral, tá? Campanhas, olha o que ele falou, campanha de silêncio contra a fofoca. É não botar lenha. A fofoca está lá, você não botar lenha. E aí trouxe para vocês um gigante, que eu já tinha falado dele, Epíteto, ou Epicteto, né? Foi um filósofo grego, nascido na Turquia, viveu a maior parte do tempo em Roma, como escravo, ele faleceu na Grécia no século 135 depois de Cristo. E esse filósofo, ele dizia o seguinte: se você não pode falar bem, se você não pode elogiar a pessoa, isso é reiki, tá? É melhor não dizer nada. Se você não pode elogiar, fica calado, que é o que o Einstein falou, boca fechada. E trouxe para vocês um provérbio, né,
que é uma palavra de sabedoria chinês, ou seja, sabedoria de 4.000 anos, que a palavra é prata. Lógico, a palavra, você se comunicar, falar coisas boas, ensinar. Você não é professora? Como é que você vai dar aula sem a palavra, né? E é prata. Mas o silêncio é ouro, muitas vezes, né? E trago para vocês citações minhas, trazendo que tem a ver com esse poema já dentro do Reiki. Acalme-se, pense e reflita bem antes de abrir a sua boca. E outra citação. Só depois de avaliar seriamente, são as 3 peneiras de Sócrates. O efeito que as nossas palavras podem ter é que deveríamos levá-las aos outros. Então tem tudo a ver com esse poema. Só depois de você avaliar, são as 3 peneiras. Seriamente, os efeitos das nossas palavras, que as nossas palavras podem ter, é que deveríamos levá-las aos outros. E aí agora a gente chega no Reiki. Tá? Quais são os documentos que eu coloquei para vocês aí, que é a tradução da inscrição talhada no Memorial de Mikao Sui, está nesse livro aqui, ó, página 65 desse livro. E aí está escrito lá que ao ensiná-la às pessoas, devemos primeiro ensinar o quê? O Reiki. Que percebam as últimas instruções do Imperador Meiji. Tem gente boa aí falando que os princípios são de Mikao Sui. Os princípios vieram também do Imperador Meiji. Hein? E os princípios são a parte filosófica do Reiki. Os poemas são a parte espiritual. Então, toda a parte espiritual e filosófica veio do imperador. O que Mikao Sui fez foi adotar, ele se apoiou no ombro desse gigante que foi o imperador. Então, está escrito lá na pedra, tá? Lá naquela pedra, várias pessoas aqui já foram conosco lá visitar o memorial onde estão as cinzas. Ao ensinar as pessoas, devemos primeiro fazer com que percebam as últimas instruções do imperador Meiji e celebrem os 5 princípios, pela manhã e à tarde, a fim de mantê-los sempre em mente. São eles: não se zangue por hoje, não se preocupe, expresse sua gratidão, seja aplicado e honesto em seu trabalho. Quer dizer, esses 4 princípios, eles não têm nada a ver com esse poema. Agora, o 5º princípio tem: seja gentil com os outros. Porque, na verdade, esse princípio, ser gentil, ele é a lei áurea das 10 principais religiões do planeta. Zoroastrismo, budismo, confucionismo, hinduísmo, cristianismo. É você nunca fazer ao outro o que você não gostaria que fizesse contigo. Você vai falar mal do filho do vizinho. Você gostaria que falasse mal do seu filho? Então você não faça. Então, esse é o princípio. Seja gentil com os outros, tem a ver. Por isso que Mikao Sui trouxe esse poema para o Reiki. Eram 100.000 poemas, ele selecionou 125. E aí, ainda no memorial, tradução da inscrição talhada, aí vem em japonês, né? Hitoni Shin Setsuni, que é no finalzinho, que é seja gentil com os outros. Tem os princípios todos, tá? O Gokai, Kyodakewa, o Koruna, Shinpai Suna, Kanshashite, Gyo, Hageme, Hitoni Shin Setsuni. Então, isso está lá na pedra, aparece 2 vezes que a gente deve ser gentil com as pessoas. Como é que você vai ser gentil com todas as pessoas e falar mal das pessoas, fazer fofoca das pessoas, tá? E aí, voltando ao poema, que é lembrança, o ser humano não olha para dentro de si mesmo, ele não vê os defeitos dele, ele prefere falar dos demais, ver defeito nos outros. Assim é a verdade em sociedade. O imperador viu que isso predominava na sociedade. Aí eu trouxe para vocês uma citação desse carioca, que eu já tenho falado muito dele, que é Marquês de Maricá, nasceu e morreu no Rio de Janeiro, morreu faz 176 anos, no ano de 1848, morreu com 75 anos de idade, ele foi escritor, filósofo, foi um político brasileiro, estudou na Universidade de Coimbra, em Portugal, né, formado em... Ele era bacharel em filosofia e direito, fez 2 graduações em Portugal, e foi um escritor muito respeitado, integrou a sociedade literária criada no governo do vice-rei Luís de Vasconcelos e Souza. Agora, olha o que Marquês de Maricá nos deixa. Ocupados em descobrir os defeitos dos outros, alheios,
Esquecemos-nos de investigar os próprios. Quer dizer, em vez de você procurar os seus defeitos, você vai investigar os dos outros, tá? E aí eu trago para vocês uma citação que vai ser a mensagem implícita do poema. Essa citação vem de Nelson Mandela, eu já tenho falado dele, nasceu e morreu na África do Sul em 2013, faz 11 anos que ele morreu, foi advogado, foi presidente da África do Sul de 1994 a 1999, foi considerado o mais importante líder da África subsaariana, né? Que é abaixo saariana, né? Do Saara, abaixo do Saara, subsaariana, né? Do Saara, né? Do deserto, e que é constituído de 48 países. E ele foi vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1993. Quer dizer, foi um grande gigante, né? Recebeu o Prêmio Nobel, lutou contra o regime racista, né? Segregacionista do apartheid. Agora, olhe o que Mandela nos deixa, que é isso aqui que vocês vão ter que focar na hora do Rei Ju. Fofocar sobre os outros é certamente um defeito. Tá? Isso nós vimos aí nas citações. Mas é uma virtude quando aplicado a si próprio. Você faz fofoca de você. Poxa, eu preciso melhorar isso. Hoje eu falei isso, né, Andressa? Tá? Eu preciso melhorar tal coisa, entendeu? Você já falou hoje demais, né? Pois é. Então é isso. É o que vocês vão... agora, nós temos que fazer a leitura, né? Nós vamos aqui para a página 183 do livro e vamos fazer a leitura do poema. Na página 183, vocês vão ver o poema em japonês, que eu mantenho ele pela questão da energia, para manter os 31 caracteres, que dá 4, né, para a gente reter a mensagem espiritual. Todos os poemas têm 31 caracteres. E vamos ler o livro agora, tá? Análise do poema, página 184. Estou no livro aqui, tá? Reiki como filosofia de vida. Página 184. Lembrança. Poema 39. O ser humano não olha para dentro de si mesmo. Prefere falar dos demais. Assim é a verdade em sociedade. Aqui o imperador Meiji, numa lembrança, título do poema, aborda uma triste realidade humana. Podemos dividir o poema em 3 trechos. O primeiro, o ser humano não olha para dentro de si mesmo. Aparece com o significado de que raramente nos apercebemos dos nossos defeitos. No segundo, prefere falar dos demais. O imperador exalta um comportamento típico do ser humano em sociedade, a maledicência. E o terceiro, assim é a verdade em sociedade, vem com o significado de que as nossas reuniões sociais são, em geral, não é que sempre acontece isso, verdadeiras academias de maledicência. A palavra é um instrumento valioso, porém nem sempre tem sido utilizada devidamente. Toda pessoa não suficientemente realizada em si mesma tem a instintiva tendência de falar mal dos outros. Trata-se de um complexo de inferioridade unindo a um desejo de superioridade. Aí entra a inveja, né? Vamos bem de tempo. A imensa maioria das pessoas não está em condições de medir o seu valor por si mesmo. Necessitam medir o seu próprio valor desvalorizando os outros. Às vezes, para a pessoa brilhar, ela quer apagar a luz do outro. E não é por aí, tá? Existem pessoas que julgam necessário apagar as luzes alheias a fim de fazerem brilhar mais intensamente a própria luz. Não percebem que aquele que tem luz própria não necessita apagar ou diminuir as luzes dos outros para poder brilhar. A grande realidade, que somente poucos ainda perceberam, é que o mundo é um espelho gigante que nos reflete sempre.
No mundo holográfico, tudo é você. E você está sempre falando de si mesmo. Projetamos nossas deficiências nos outros. E fazer-lhes julgamentos, estamos julgando a nós mesmos. Dizemos do outro o que deveríamos estar dizendo de nós mesmos. Mensagem implícita no poema fala que quase todos nós somos muito maliciosos em apontar defeitos alheios, mas raramente nos apercebemos dos nossos defeitos. Agora, por que Mikao Sui trouxe esse poema para o Reiki? O mestre Mikao Sui, estou na página 185. O mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema em atenção ao princípio do Reiki, seja gentil com os outros. Muitas das técnicas originais do Reiki são coletivas. Não é hábito no Japão os reikianos trabalharem isolados. O ideal é que seja um grupo harmônico em que não impere a maledicência. Ocorre que não é fácil montar um grupo de bons e verdadeiros amigos, pelo fato que, lamentavelmente, no atual estágio evolutivo que vivemos em nosso planeta, as línguas geralmente ainda têm muito veneno para verter. Foi o que Tiago falou, o irmão de Jesus, que as línguas têm veneno, né? Segue uma citação bíblica que nos remete ao poema. O mestre Jesus disse: hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do seu irmão. Está em Mateus, capítulo 7, de 3 a 5. Esse é o poema. Tá? Nesse exato momento, eu vou abrir os grupos. Rita falou que a iluminação estava melhor aqui, agora que eu estou vendo. O grupo está aberto. Agora, o grupo dos convidados. Nós sempre temos convidados. O grupo dos convidados também está aberto. Vocês podem interagir comigo no grupo agora, tá? Aí eu pergunto para vocês se vocês entenderam a mensagem espiritual. Aquele que nunca fez uma fofoquinha que atire a primeira pedra, né? Jesus que falava aquilo, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? Quem nunca fez uma fofoquinha, que atire a primeira pedra. E aí eu pergunto para vocês: vocês entenderam a mensagem? A TT está ali, botou até um bonequinho ali. A Fabrícia falou que sim, a Suzana. A Cristina aqui do meu lado falou só uma dúvida. Qual que é a dúvida, Cris? Pode me falar. Quando o presidente da África do Sul disse que a fofoca sobre si é bom, aí é fofoca? Não, é a crítica, né? Você falar mal de um defeito que você tem, uma crítica. Aí não é fofoca. Não é fofoca, mas é sobre você. É para você de você, entendeu? Você, poxa vida, eu tenho esse defeito. Você está falando de você. Tá? Foi nesse sentido. João Pestana, lá de Portugal. O pessoal está dizendo que sim, aqui um monte de gente. Deixa eu ver se tem mais alguém. A Cristina de Lourenço, a vida é um espelho mesmo. A Fabiola falou que ficou claro. Está o Rafael aqui do meu lado. A Fabiana dizendo que sim. Simone, estou sentindo falta de vocês, Simone. Alexandre também, lá da Ilha do Governador. Ele estava fazendo um trabalho em Niterói. Não pôde vir. Umas pessoas não puderam vir do Rio de Janeiro, né? Maria Arminda lá, tá tarde, hein? 8h30, meia-noite e meia, e Arminda aqui, hein? Parabéns, Arminda. Beijo para você aí em Angola. Carlos Ciampone, já falei com ele hoje. Lobão está aqui do meu lado. Dando boa noite. Ok. Alexandre falou que chegou no laço.
Deixa eu ver aqui a Luciane Tavares. A Luciana também vinha, só que ela teve um procedimento médico hoje e não pôde vir. A Luciane Tavares. Parece que falar dos outros é forma de distração. Pois é, tem gente que se distrai dessa forma. Uma coisa muito ruim, porque você vai colher o que você vai estar plantando. Maria Arminda falou que todas as semanas tem estado presente. É isso aí, parabéns, Arminda. O Rafael está perguntando, ele está aqui do meu lado, mestre, por que o título Lembrança? Porque ele estava recolhido e resolveu, ele escrevia 8 poemas por dia. Era muito poema, né? Mas no meio da guerra ele parava, entrava em transe. E aí, às vezes ele via um caracol, fazia um poema. Via uma folha cair, fazia um poema. E às vezes ele lembrava de uma situação, de um comportamento. Chamou de lembrança. Poxa, o ser humano faz isso. Entendeu? Ele lembrou disso. Ele não viu uma pessoa que estava em transe, né, fazendo fofoca. Ele lembrou.